Olá, vamos lá. Eu venho trazer aqui uma análise para vocês sobre como que a rotina geralmente que um analista de dados atua, né, no seu dia a dia com algumas situações que podem ocorrer. E hoje, uma das ferramentas, na verdade, que é utilizada desde que foi inventada e desde que surgiu, que é o Excel, e ele vem sendo implementado e atualizado com o passar do tempo, né? E uma das coisas que acontece hoje é usar Python para tudo, e a Microsoft incluiu o Python dentro do Excel. Então eu quero demonstrar para vocês qual é a diferença entre desempenho das fórmulas do Excel para Python e algumas opções que a gente pode ter dentro do próprio Excel, tá? Então, assim, a nossa primeira o desafio aqui é ter uma lista de nomes aqui, tá? Se a gente olhar aqui, a gente tem 2014 nomes, tá? E a gente quer tirar o primeiro nome e o último nome e sobrenome de cada célula, tá? Para fazer isso em fórmulas dentro do Excel, tu teria que percorrer várias etapas aqui. Eu resumi para vocês aqui 10 etapas para conseguir retirar o primeiro nome e o último nome. Então essa é uma fórmula que ela vai ter um desempenho para qualquer variação de nome, tá? Então tu tem que fazer todas essas etapas para conseguir chegar no resultado, tá? Etapa 1, contar os caracteres da célula. Tu vai lá, usa a fórmula num caractere e ele conta a quantidade de caracteres, tá? Então aqui nós temos 21 caracteres. Depois você vai contar os caracteres sem os espaços. Aí tu usa uma outra fórmula para usar o número de caracteres, substituir o espaço por nada, e tu vai ter a quantidade de um para outro. Qual é a diferença de um para outro? Que aí tu vai saber a quantidade de espaços que tem o teu nome, tá? No caso aqui a gente tem 3, aí tu faz a primeira célula menos a segunda. Depois a gente vai usar um caractere coringa para identificar qual é o último espaço, para poder identificar depois lá na frente qual é o último nome, tá? Então a gente vai usar a forma substituir o espaço por o pipeline, que é um caractere coringa, não é um caractere comum, né? A última ocorrência, que é o 3, que é a última ocorrência de espaço dentro do nome. Aí ele vai dar o resultado fulano para pipeline salvo. Depois a gente vai ter que localizar a posição do primeiro nome. A gente vai localizar o espaço dentro do fulano e na primeira ocorrência, é o caractere 7. Depois a gente vai ter que a posição do último espaço. A gente vai procurar o pipeline dentro do nome lá atrás que a gente substituiu, tá? Não o nome original, na célula original, mas na célula onde a gente fez a substituição do espaço pelo pipeline. Depois a gente vai fazer a diferença entre o número de caracteres totais pela diferença da posição do último caractere. Que a gente identificou aqui aonde ficava o último caractere especial, e a gente vai pegar só o restante do nome, né? Vai tirar tudo para trás do pipeline e vai pegar só o final. A diferença de um para outro são 5 caracteres. Então, extrair o primeiro nome, você vai pegar a esquerda, que é a função esquerda da célula original ali, o nome, menos 7 caracteres, que é a quantidade de caracteres ali que a gente já pegou da posição inicial. E no último é a função direita, com a quantidade de caracteres, que é a 5, que são os últimos, depois do pipeline, é a quantidade de caracteres. Você vai concatena os dois nomes, né, com essa fórmula, concatenando a célula, a primeira e a segunda, e depois você vai ter o resultado. Essa é a fórmula que você teria todas essas fórmulas aqui para chegar no resultado, tá? Geralmente tu não vai usar todas essas fórmulas célula a célula para tu conseguir chegar no resultado. Tu vai ter que alinhar as células para elas, uma fórmula dentro da outra, para conseguir o resultado em uma célula só. Depois disso alcançado, como fazer isso, né? Tu vai ter que substituir depois, pegar as referências das células que eu usei lá atrás e substituir pela referência original da célula. Tu vai substituindo aqui, ó, o A13,
Então você pode ver que todas as fórmulas aqui, que são exatamente essas fórmulas que eu coloquei aqui, elas fazem referência a uma única fórmula, a uma única célula, que é a célula original onde tem o nome. Então todas as fórmulas estão alinhadas aqui para alcançar o resultado, tá? Mas isso tu vai encontrar em muitos sites, tu vai encontrar em muitos vídeos de como fazer isso, tá? Tem até, isso aqui é uma das fórmulas, dos feitos de conseguir fazer em fórmula e extrair esse nome, tá? Esses nomes aí. Dependendo do exercício que tu tá fazendo ou até da atividade que tu tá fazendo no teu trabalho, né? Isso é uma, pode ter N. Às vezes eu peguei essa semana, eu tinha que tirar só o nome e tinha muitos números, eram códigos de pagamento e tarará, e no meio tinha o nome das pessoas. Eu queria pegar só o nome das pessoas, então criei fórmulas lá. E Python foi melhor para extrair somente o nome e deixar os números para trás, tá? Entre outros caracteres, tá? Então, o que eu vim mostrar para vocês não é isso. O que eu vim mostrar para vocês aqui está o resultado. Ó, expandir a fórmula alinhada para todos os resultados e a gente encontrou todos os resultados. Agora eu vim mostrar para vocês mais opções. O que a gente pode fazer como alternativa, tá? Para não ter que passar por todas aquelas etapas, porque assim, hoje para mim, o Excel, eu conheço muito de ponta como que funciona as fórmulas, de tanto usar. Eu sei quais fórmulas, eu sei, mas eu já peguei o tino de como, eu não conheço todas as fórmulas e eu não preciso saber todas as fórmulas, porque tem tudo no Google. A própria Microsoft disponibiliza como funcionam as fórmulas, a descrição. Muitas vezes não fica muito claro de como funciona, mas tu vai achar exercícios no YouTube, em fóruns, de como que aquela forma pode ser aplicada, tá? Então, mas é complexo, tu vai ter que alinhar muitas fórmulas para conseguir um único resultado, tá? E às vezes tu perde muito tempo nisso, muito tempo. Claro, hoje em dia tá muito mais fácil, tá? Em função do ChatGPT, ele vai trabalhar para ti o que tu levaria um tempão, tua manhã, teu dia pesquisando de como resolver um problema, porque os teus dados estão muito bagunçados, tu tá tirando dado de PDF, tu tá tirando dado da internet, e os dados não têm uma estrutura, porque esse é o trabalho do analista, né? É identificar a estrutura nos dados, é conseguir extrair um padrão dos dados, né? Os dados são úteis, mas da forma que ele tá, ele não serve, né? Então tu vai ter que tirar, as datas estão em formato errado, às vezes estão num formato americano, os números estão num número americano, não tá numa numeração, eles usam uma pontuação diferente da nossa. Então é isso que é o trabalho do analista, é analisar padrões e conseguir extrair dali as informações que é preciso, tá? Então, assim, uma das alternativas que nós temos hoje, não hoje, né, claro, desde que a ferramenta foi desenvolvida, é o VBA, tá? O que é o VBA dentro do Excel? Quando ele vai ter essa aba aqui de desenvolvedor, tá? Vamos, deixa o nome macro 1. Comecei a gravar. Escrever isso aqui nessa célula. Vou lá no desenvolvedor, pausa a gravação. Agora eu vou nas minhas macros, macro 1. A ação que eu executei, ele salvou. Ele foi na célula ativa da fórmula e colocou esse texto dentro da fórmula. Esse foi o range, que é a célula onde eu coloquei lá. A5 selecionada. E fechou a função da macro, tá? Então é assim que a gente consegue fazer execuções de macro. Não de fato... gravar ajuda para quem está começando, para tu entender como é que o Excel escreve sobre ele mesmo, né? Ele está reescrevendo as atividades do que tu está executando. Quando tu rola uma tela, quando tu seleciona uma célula, quando tu pula uma aba, né? Ele tá gravando cada linha que está sendo feito, tá? Até tu pausar. Então, assim, uma das opções para fazer esse trabalho seria com VBA. Então, com o VBA, você tem que escrever o VBA conforme você quer, tá? O VBA aqui, ele é um pouco mais complexo, porque tu vai ter que entender, essa foi a primeira linguagem que eu pude entender um monte sobre síntese, né? Sobre funções, sobre looping, uma série de... lá na frente em outras linguagens, Python depois, R, SQL, isso aqui tudo origina de lá, né? Provavelmente, porque muitas das fórmulas que tem lá na frente tu encontra aqui. Então aqui foi a primeira contato que eu tive com linguagem de programação, que dentro do Excel, tá? Então aqui você vai ter que declarar as variáveis, né, da tua função, né,
dizer que tipo de variável é, se é um texto, se é um número, se é uma data. Então faz parte você declarar no início da tua função, depois você fazer toda a função. Eu fiz aqui a função feita aqui foi uma função onde a gente vai identificar na coluna A onde está o último nome. Qual é a célula lá que está preenchida com o último nome, porque a gente tem que percorrer toda célula por célula, né? Essa que é a função, percorrer célula por célula, olhar para o nome, extrair a mesma atividade que eu fiz com as funções lá, só que com essa linguagem aqui em VBA. Pegar o nome, pegar os espaços, pegar o primeiro nome, pegar o último nome, concatenar e colar na célula, passar para a próxima célula, fazer a mesma coisa. Então, aqui, se a gente fosse percorrer linha a linha, ela identificou que temos 2026, tá? A linha final é a 2026. Com essa função aqui, a gente conseguiu identificar qual é a última linha. Aí depois a gente está percorrendo aqui uma função de for, que for é quando vai de 1 até o infinito, ou de 1 até 1000, ou de 1 até 10. Então ele vai de 1 até a última linha, que a gente identificou, de 1 até a última linha. Então ele identificou que na primeira não tem nada. Aí ele está identificando que o nome completo é vazio, que não tem nada, então ele já pula para o final da função e passa para a próxima célula. E assim ele vai até encontrar o nome. Ele encontrou o nome, ele identificou os espaços em branco, se for maior que zero, a parte for maior que zero, igual ou maior que zero, aí ele identificou aqui, ó, a primeira célula aqui, ó, que eu escrevi aquela palavra lá, ó, que não faz parte do nosso exercício aqui. Resultado, primeiro e último. Ó, ele botou duas vezes, inclusive aqui, ó, um nome, porque ele copiou o primeiro e o último. Não tem mais de um nome, né? Então eu teria que remodelar a minha fórmula para palavras que só tenham, para nomes que só tenham um nome. Então não é esse o objetivo, tá? Então vamos passar para o nosso exercício ainda. Vamos passar para o próximo nome. Ele identifica o próximo nome, é diferente de zero, passando para o próximo. Ele está indo, todas as linhas aqui, ele está indo. 12. Aí, ele identificou o primeiro nome, que é o fulano. Ele identificou que quantas partes é dividido o primeiro nome? Em 3. E que é igual ou maior que zero. Ele tem eu estou usando uma função aqui que ele pode pegar a primeira parte ou a última parte do nome, tá? Então é igual a maior que zero, igual a 3. Ele vai pegar aqui se houver pelo menos uma palavra extrair o primeiro nome, uma palavra extrair o primeiro nome e o último nome, tá? Então aqui ele identificou as partes, primeiro nome. Aí o primeiro nome, ele, na verdade, o que acontece? Ele para identificar qual é o primeiro nome e qual é o último nome, ele tem que enumerar 0, 1, 2, 3, 4. Então a gente vai pegar o primeiro nome, que é o 0, tá? E depois a gente vai passar para o próximo. Continua aqui ainda. E assim vai. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E assim vai. Ele tá fazendo nome por nome, tá? E dá o play. Resolvido. No VBA eu consigo. E não é uma fórmula, é o texto. Então eu posso apagar tudo de novo. E dar o play e tá resolvido. Tá? Ele percorreu do primeiro até o último e botou todos os nomes, tá? Ele fez o mesmo processo lá, de conseguir com as formas encontrar os espaços, identificar a quantidade de caracteres, enumerar dentro daquela função qual é a primeira parte, segunda parte, terceira parte, quarta parte, pegar a primeira parte e depois pegar a última parte. Ele se direcionou, ele não é muito mais simples em relação a isso, porque tu não tem que contar caracteres nem nada. Ele consegue usar uma função que enumera, tirando os espaços, quantos nomes tu tem. Agora a gente vai para o Python, tá? que é a grande sacada aí para a gente conseguir ter uma melhor performance. Então assim,
Python, agora, quando você agora vai ter aqui dentro de fórmula isso aqui, ó, prévio à função, tá? Inclusive eu estou identificando algumas dificuldades aí de conseguir usar fórmulas que eu já tenho, que eu já conheço, prontas e botar no Excel. Então elas não funcionam exatamente igual, tá? Tu tem que adaptar um pouco ela para conseguir funcionar dentro do Excel. Então assim, como que eu, depois de aplicar essa função ali de Python, você vai escrever o Python, escrever ali a função, né, para você conseguir fazer o mesmo trabalho. Você vai ter que, eu tenho mais anotações aqui do que faz cada parte do que realmente linhas de código, tá? Então o que essa função em Python está fazendo aqui? Selecionando o nome completo, que é na célula, fazendo uma função onde eu dei esse nome para a função, extrair nome, sobrenome, e botando dentro da função a minha célula selecionada. Estou pegando nome.split, que é separar também em espaços, tirando os espaços, né? Divide o nome completo por espaços. Ele vai pegar o primeiro nome, que seria o índice 0, e pegar o último nome, que é o índice -1. Tá? Aí o resultado final vai ser o nome e sobrenome. Retorna uma tupla, que é o nome e sobrenome. Aplico a fórmula sobre o nome e depois eu uno o resultado com um join da tupla, porque o resultado da minha função vai ser dois resultados, vai ser o nome e o sobrenome. E aí eu uni o resultado da minha tupla com join, que é o join é o espaço, né? Então a função join é unir, e eu estou unindo com o que? Com espaço. E aí o resultado vai ser fulano salvo. Eu posso executar para todas as células. Ele tem esse tempinho. Ele tem esse tempinho por quê aqui de conectar? Ele está conectando ao pacote da Anaconda, que tu tem que ter instalado na tua máquina, né? Para conseguir funcionar o Python, né? Tu tem que ter o Python, a linguagem, né? No terminal lá instalado, para funcionar em qualquer outro terminal, em qualquer outro terminal que tu queira digitar em linguagem Python, tu tem que ter a linguagem instalada dentro do teu computador, tá? Então, assim, ele está conectando para poder trazer o resultado, fazer a função funcionar. Então tá aqui o resultado, tá? Olha como ele demora. Ó, eu já vim aqui embaixo, o resultado final não chegou ainda aqui, tá? Então ele tá indo célula a célula fazendo. Então ele tem essa demora. Então essa é uma desvantagem, mas ele é muito mais simples de ser escrito. Olha quanto é mais simples. Porque depois que tu tiver o resultado, tu só copia esses valores e cola o resultado. Cola como valor, depois tira essa fórmula em Python, deixa só o texto, né? Que é o resultado que a gente busca. E esquece a fórmula, tu não precisa carregar ela milhões de vezes. Ok, então aqui vamos para a etapa de SQL. Tá? A etapa de SQL, dentro do Python a gente tem opção também de usar SQL, tá? A gente consegue importar pacotes de simular uma consulta de banco, tá? Criar um banco, criar o ambiente, criar um banco, inserir informações dentro das tabelas do banco, fazer a consulta e fazer o que a gente quer, que é selecionar a célula lá da nossa tabela e retirar primeiro nome e último nome. Tá? Então aqui a gente importa o pacote do banco. Eu tive que criar essa função reverse porque ela não vem dentro desse pacote, tá? Que é uma função que põe de trás para frente o nome, tá? Então nós criamos essa função. A gente vai para a primeira etapa agora, que é conectar o banco, tá? Na memória. Banco em memória, apenas para exemplo. Aí agora a gente registra a nossa função criada, tá? Dentro do SQL, que vai ser o nome reverse, o nome da nossa função, tá? Tá aqui o reverse string, que é isso que vai fazer a função e vai ter esse nome. Criação da tabela de inserção. Nós vamos criar uma tabela, o nome da tabela vai ser pessoas. Vai ter duas colunas de chave primária em SQL. Com essa característica, né, vai ter essa formatação, a coluna, tá, integer, e nome completo vai ser em texto, tá, em text. Então vão ser duas colunas só essa tabela. No primeiro, aí nós vamos inserir um nome nessa nossa tabela agora. Vou inserir na nossa tabela pessoas, na coluna nome completo, o valor fulano da Silva Salvo. Resultado, união do primeiro e último nome em uma única consulta.
Substring, nome completo, o primeiro, então a gente vai de um nome completo a gente vai pegar uma substring, que é a primeira parte da string no espaço, até chegar no espaço, menos um, que é para tirar o espaço. Então a gente vai pegar tudo até o espaço e tirar o espaço. Então a gente vai pegar o primeiro nome e a gente vai concatenar dessa forma aqui com a última parte do nome, que a gente vai usar a função reverse, substring, reverse, nome completo. Ele vai pegar de trás para frente a última de trás para frente, ele vai reverter, tá? Pegar a primeira parte depois de revertido, vai pegar depois, né, antes do primeiro espaço, e vai reverter de novo. Aí depois de tudo pronto, ele reverte de novo a palavra, né, para a palavra ficar no formato correto, né, não revertido de trás para frente. E vai ter um nome completo unificado. Aí ao final da função a gente vai dar nome completo, vai ser igual e vai fechar a função. Dando um enter, a gente no Python a gente tem que dar Ctrl Enter e vai dar o resultado aqui de fulano, tarará, salvo. Então em SQL a gente conseguiu também agora exercer também, fazer a função de conseguir extrair primeiro e último nome. Nesse caso aqui, como a gente não está pegando a referência da célula, porque eu não consegui dentro do Excel aqui fazer dentro com a função da SQL, a gente vai pegar aqui então o próximo nome, vai colar ali na próxima célula que eu executei a função, e vamos colar aqui o próximo nome de exemplo. Beltrano de Oliveira Lima. Ctrl Enter. Faltou ali um. Resultado: Beltrano Lima. Tá? Uma coisa importante quando a gente fala, você está vendo que ele está se referenciando aqui a célula do ladinho ali e tal. Por quê? Então assim, a gente já fez todos os exercícios aqui sobre como a gente pode executar, né, com linguagens diferentes. O porquê que eu quero mostrar isso para vocês? Porque primeiro você tem que ter opções, né, quando você está num ambiente de trabalho, trabalhar com linguagens diferentes, identificar que existem facilidades, né? Às vezes fazer com fórmulas é muito mais complexo do que usar alguma outra linguagem, tá? Hoje tem muita possibilidade de tu usar Python, usar SQL, usar R, né? E necessariamente não só dentro do Excel, dentro de outras notebooks e tal, facilita muito o teu trabalho. E depender só de uma ferramenta, né? Então hoje eu tenho conhecimento Power BI avançado, em Excel avançado, notebooks também. O notebook não tem nada de carregamento, né? Só uma linha, uma célula que tu entra, consulta lá o teu arquivo onde tem os teus dados e tu vai buscando as informações dentro daquele arquivo, né? Tu não precisa abrir um programa, né? Tem tudo online, inclusive a Google usa o Colab hoje bastante para isso. Eu uso muito Colab para isso. Carrego meus arquivos no Google Drive e consulto meus arquivos e extraio as informações dali, ou na minha máquina também, né? Minha máquina tem bastante capacidade para eu conseguir fazer, extrair, converter. Quando eu tenho arquivos gigantescos assim para ser convertidos em um formato mais compacto para Big Data, eu utilizo também Python para isso, para fazer essas conversões. Então, qual é a desvantagem, né, que eu vejo no Python em relação à fórmula? Quando você interação qualquer aqui na minha cometer um erro aqui no meio aqui da minha cometi um erro aqui na minha consulta ali em SQL ali que é em Python, tá? Simulando a consulta em SQL. Cada vez que tu faz uma alteração, todo o ambiente aqui dentro do Excel ele está conectado ao Python. Então, se tu fizer em uma célula em Python, vai impactar em todas as outras. Então, quando eu for na última célula lá embaixo, aqui, ó, ele vai atualizar todas as células de novo. Se eu copiar, ele vai ter que ele vai ter que aplicar a fórmula de novo. E tu tá vendo aqui que a fórmula que eu apliquei o Excel, não tá acontecendo isso, né? Já tá o resultado aqui. O resultado é muito mais consistente, né? Depois de a fórmula pronta do Excel, o resultado já está aqui.
Já no Python, não. Ele vai, se eu fizer alguma alteração em alguma célula que usa Python, ele vai conectar no Python de novo e vai executar em todas as células que tem Python. Por exemplo, se eu pegar aqui, copiar toda essa coluna e colar aqui o texto dela, copiar como valores. Ó. Aonde tinha valores que o resultado já encontrou, tem o valor. Lá embaixo não. Ele não encontrou o valor, ele vai ter que passar ainda por todas as células ainda e fazer o cálculo de novo. Então, isso é muito ruim, porque tu vai ter, cada vez que tu abrir teu Excel e mexer numa célula em Python de novo, então tu vai ter que pegar o resultado do Python e colar em valores para você não perder tempo, né? Porque isso é ruim, né, cara? Ter que refatorar de novo o código para ter o resultado que tu espera, né? Mas enfim, esse é o intuito do meu vídeo, trazer para vocês de como que está funcionando até o momento, está em função prévia o Python ainda, mas ele já funciona e ele funciona muitas vezes melhor que as fórmulas, mas com seus pontos aí a serem demonstrados, né? Que tem pró e contra, né? Nem sempre tu vai ter só coisas boas para retirar, né, da ferramenta. Sempre tem uma coisa que uma ferramenta vai ter melhor que a outra, ok? Obrigado aí pela atenção. Vamos aí pro aprendizado. Se tiverem dúvidas, põe nos comentários, dê like aí, compartilha e põe nos comentários aí dúvidas que vocês tenham em Excel que eu possa resolver aí para vocês, a gente resolve junto, tá bom? Ok, tchau, tchau.